Bem-vindos a mais um evento do ciclo de estudos criminais Dr. Danilo Cunha. Já temos 14 anos no qual realizamos esse tradicional evento e no dia de hoje nós temos o privilégio de receber um convidado especialíssimo, Dr. Carlos Alves. Dr. Carlos Alves é graduado na Universidade Federal de Uberlândia, é especialista em Direito Público pela Faculdade de Direito de Ipatinga, é mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente é professor da Universidade Federal de Uberlândia nas disciplinas de Direito Penal e Processo Penal. Ele tem o desafio de nos convidar por um emaranhado de questões políticas e penais que versam sobre o tema Sistemas de Responsabilização do Presidente da República. Nossos convidados de hoje, prezados alunos, agradecemos a audiência de todos e, apesar de fazermos isso de forma digital, deixo aqui o nosso enorme agradecimento e uma salva de palmas também virtual ao nosso palestrante, que com certeza vai nos agraciar com enormes contribuições para a nossa formação jurídica. Com a palavra, Dr. Carlos Alves. Obrigado, doutor Carlos Alves, por estar aqui conosco no 14º Ciclo de Estudos Criminais. Passo a palavra ao senhor. Ô, Francisco, primeiro eu gostaria de te agradecer a atenção e o carinho comigo, e a amizade, e agradecer pelas palavras também. É uma honra para mim estar participando e poder contribuir com o ciclo de debates que vocês estão realizando na universidade. Acredito que hoje a gente tem uma série de dificuldades que a gente está enfrentando, mas eu fico muito feliz de ver que vocês continuam levantando temas que são de suma responsabilidade para o Brasil, e esse é o nosso papel enquanto juristas, é colocar luz sobre determinados temas que estão aí rodeando a gente, que afetam o nosso povo, até porque o momento é muito difícil e em mais de uma área dentro do nosso país. Nós vivemos um momento de pandemia, nós viveremos e estamos começando a viver um momento de crise econômica, e nós vivemos também, em determinadas situações, um momento de profundo debate sobre questões de natureza jurídico-política. Então, uma universidade está colocando essa pauta, discutindo essas questões, eu acho que isso é de suma importância. E o único caminho que existe, eu até brinco e falo com a minha esposa, que eu quero que ela faça direito também, ela tem duas formações, eu faço direito também, é o caminho da ciência jurídica. Sabe? Esse, para mim, não existe outro caminho que não seja nós, juristas, pensarmos sobre questões relativas ao nosso país, porque a gente já contribuiu muito para esse debate no passado e é o nosso papel. Então, a ciência jurídica, para mim, ela é essencial nessas questões. Como o tema é de responsabilização do presidente da República, meus queridos alunos que estão me ouvindo dessa grande universidade, eu prometo a vocês uma coisa. Eu vou tentar, como cientista, como jurista, ficar focado nos aspectos jurídicos, tentar delinear aí todo um raciocínio que esteja dentro do texto constitucional e de legislação infraconstitucional. Eu prometo para vocês que, nesse momento, algumas questões que sejam de natureza essencialmente política, eu vou deixar para um segundo plano. Isso por quê? Questões que são essencialmente políticas nesse momento que a gente está vivendo, são questões que estão gerando paixões muito grandes. E eu prefiro deixar isso para um outro momento, eu prefiro deixar isso para um outro debate que a gente possa traçar num outro momento. Nesse momento, eu quero ficar relativo a questões jurídico-políticas, tá? Principalmente as questões jurídicas que estão focadas ali no texto constitucional. Num outro momento, quem sabe, a gente não possa debater isso, porque eu gosto de deixar, Francisco, as questões nos nossos alunos claras no que diz respeito ao enfrentamento jurídico dos pontos que são colocados para a gente. E principalmente nessa questão relativa à responsabilização do presidente da República. Digo isso porque hoje a gente vê uma série de acontecimentos que colocam em xeque todo o sistema, ou colocam em debate todo o sistema de responsabilização do presidente da República. Em parte,
esses acontecimentos se devem até um próprio comportamento do presidente da República, que em determinados momentos, e aqui eu não estou julgando se bom ou mal, desafiam certas questões, tá? Certas questões que a gente vai conversar aqui agora. Também a gente tem um quadro onde ex-aliados do presidente da República, inclusive pessoas que formaram parte do seu ministério, tecem a ele considerações aí, imputando a ele determinados comportamentos que violam o texto constitucional. Então, aqui eu não entro no mérito dessa questão, a gente precisa debater isso depois. E também existem algumas investigações que estão em curso. Umas investigações que estão em curso perante o Supremo Tribunal Federal e algumas investigações que estão em curso perante o Tribunal Superior Eleitoral. Então, se tem um quadro aqui que pega todo um sistema de responsabilização e questiona esse sistema de responsabilização, que coloca esse sistema de responsabilização em pauta. Quer dizer, a gente precisa analisar se existem caminhos possíveis, porque isso vai influenciar sobre todas as questões do futuro do nosso país. Tá? Então, existe uma discussão, um pano de fundo aqui. E o sistema constitucional, ele estabeleceu algumas regras relativas a essa responsabilização do presidente da República. Se a gente fosse olhar assim, numa perspectiva macro, o nosso sistema constitucional estabeleceu 2 caminhos de responsabilização do presidente. Um caminho que diz respeito à responsabilidade por infrações penais comuns, ditas comuns, e aí pode se desdobrar em questões que são levadas ao conhecimento do STF, questões que são levadas ao conhecimento ali do Tribunal Superior Eleitoral. E a gente tem um outro caminho, numa outra diretriz, questões que estão ligadas à responsabilidade político-administrativa do presidente da República. Aí englobam o que a gente chama de crime de responsabilidade, que também tem considerações que são feitas aí pelos mais variados juristas. Por exemplo, esses dias, o ministro Carlos Aires Brito, depois eu vou conversar isso com vocês, o ministro teceu considerações a respeito desse sistema de infrações político-administrativas ligado ao presidente da República. Então, quer dizer, eu tenho todo um universo que é delineado na Constituição e na legislação infraconstitucional que merece nossa atenção e nosso entendimento. O que eu quero chamar a atenção de todos é que esse sistema, ele parte de uma premissa básica, que essa premissa básica é de que a responsabilização do presidente da República é algo extremamente complexo. Isso por quê? Porque existe um conjunto de decisões que são tomadas pelos poderes que têm influência direta de um poder no outro. Quer dizer, eu acabo criando um mecanismo, um sistema de que um poder deve conter o outro. Isso para a gente respeitar aquela premissa básica que a gente tem do Estado democrático de direito, de harmonia entre poderes. Quer dizer, lembra quando vocês estão tendo, o pessoal, os alunos que estão nos assistindo, lembra aquelas aulas que a gente fala lá no direito constitucional, freios e contrapesos, checks and balances, que a gente tem todo esse sistema entrelaçado dentro do texto constitucional? Quando a gente fala de responsabilidade do presidente da República, aqui você vê um entrelaçamento muito interessante desses poderes. Digo isso porque, se você, só para dar um exemplo para vocês visualizarem isso de uma forma bem clara, se vocês forem buscar no texto constitucional, particularmente, um dos poucos momentos que os 3 poderes estão atuando juntos no mesmo instante, é quando eu tenho o julgamento por infração política administrativa no Senado de um presidente da República. Quer dizer, ali eu tenho a presidência do Supremo Tribunal Federal dentro de um órgão do Poder Legislativo, que é o Senado Federal, julgando o chefe do Poder Executivo. Olha os 3 momentos se entrelaçando. Quer dizer, isso é algo de extrema complexidade. Extrema complexidade. Isso é algo muito representativo dentro do texto constitucional. Então, quer dizer, não é só a questão da representatividade do chefe do Executivo, que carrega, aí, no caso do presidente da República, mais 50 milhões de votos. A questão não é essa. A questão é do próprio funcionamento orgânico
da nossa República Federativa do Brasil, que foi estabelecido dentro do texto constitucional. Como esses poderes estão interagindo dentro desse texto constitucional, é que a gente precisa dar relevância. E eu falo sempre que eu estou em sala de aula, conversando com os meus queridos alunos, eu falo para o pessoal, temos que amar mais o texto constitucional, porque ele precisa ser respeitado nessas questões. E eu falo para vocês que esse sistema de responsabilização do presidente da República, ele é um sistema que nos acompanha aí durante as questões ou durante as nossas constituições. Chego até a afirmar, como diz o ministro Celso de Mello, que um sistema de responsabilização construído dessa forma, um sistema de responsabilização construído no texto constitucional, ele representa o quê? Ele representa um ganho do processo republicano. Quer dizer, não há nada mais republicano do que a gente criar todo um sistema de responsabilização de pessoas que exercem cargo. Tá? Então, quer dizer, não é porque foi eleito por 50 milhões de pessoas que essa pessoa está isenta de responsabilização. Não, não é isso. Tá? Desde que se respeite todo esse sistema criado, é passível de responsabilização, sim. Isso é republicano. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, que eu não estou nem discutindo a questão de ser democrática, eu estou discutindo a questão de ter instituições republicanas, res pública, a nossa coisa pública, tá? Então, assim, não falo aqui que o presidente caminha para um lado ou para o outro, ataque muitas vezes algumas questões que, em tese, poderiam caracterizar crimes de responsabilidade, às vezes com o presidente da República, digo isso em tese, não são questões, pessoal aí da universidade, que estão direcionadas até a questão da democracia, mas a questão da res pública. Então, aqui, quando a gente cria todo um sistema desse, a gente está ligado com essa ideia. Tá? Mas o texto constitucional, eu quero chamar a atenção de vocês, ele é um texto constitucional que traz a Constituição de 88, um sistema de responsabilização montado sobre uma certa... ele traz um sistema de responsabilização em termos amplos. As condutas que estão estabelecidas lá, em termos de responsabilização do presidente da República, elas estão colocadas num rol exemplificativo no texto constitucional e que precisa ser tratado através de legislação especial. Isso acontece no nosso sistema jurídico. Nós temos uma lei que trata sobre esses comportamentos, só que é uma lei muito antiga que foi recepcionada pelo texto constitucional de 88. Então, isso também, a gente precisa entender esse sistema, pessoal, pelo seguinte: eu vou falar com vocês aqui, agora mesmo, uma questão que houve uma oscilação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e aqui ele tem um papel determinante, no que diz respeito aos últimos processos de impedimento de presidente que nós tivemos. Houve uma diferenciação de processos no que diz respeito aos impedimentos do presidente Collor para a presidente Dilma Rousseff. Quer dizer, houve uma mudança de entendimento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que merece uma consideração nossa também. E isso pode ter reflexos, por exemplo, se houver algum tipo de manobra nesse sentido. Como as coisas são muito dúbias nesse momento, a gente não sabe se o Brasil caminhará para um outro processo de impedimento ou não, mas que existem variações na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que tem que ser compreendidas, tem que ser estudadas, isso é verdade, tá joia? Então, dito isso, falo para vocês, montado esse quadro, eu quero que vocês percebam o seguinte, quero que vocês percebam que, pegando aqueles dois caminhos, se a gente fosse estudar ou visualizar um quadro geral do sistema de responsabilização do presidente da República, nós estabeleceríamos dois caminhos distintos. Primeiro, um procedimento relativo aos crimes comuns do presidente da República e o procedimento relativo às infrações político-administrativas que são chamadas de crimes de responsabilidade. Vamos tratar agora do procedimento relativo aos crimes comuns. Quero te chamar a atenção para o seguinte: esse procedimento ele traz dentro deles prerrogativas e traz dentro dele também imunidades. Todos os dois sistemas vão trazer esse tipo de coisa. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa, para um termo que vulgarmente
ele é estabelecido, mas eu gostaria que vocês, alunos do curso de Direito, quebrassem esse paradigma. Prerrogativa. Prerrogativa não pode se traduzir em privilégio. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso, Francisco, quando eu trabalho com o pessoal e trabalho algumas questões até no direito penal lá, falando sobre prerrogativa e privilégio. Então, Francisco, isso é sempre uma coisa que eu costumo tentar desmistificar com os alunos, porque normalmente o termo prerrogativa é utilizado pelas pessoas que não têm as letras jurídicas assim, elas são usadas no sentido vulgar, que a gente tem que diferenciar sempre para a gente não cair no senso comum e ficar repetindo o que todo mundo fala. Então, as prerrogativas, elas são necessárias, sim. O que não pode haver é o abuso de prerrogativas. E esse abuso de prerrogativas, ele acaba se traduzindo em privilégios. Isso é que não pode existir, algo completamente desarrazoado à luz de qualquer tipo de ideia ou de qualquer tipo de construção jurídica. Então, quando a gente olha a questão dos processos relativos aí aos crimes comuns praticados pelo presidente da República, você vê claramente a existência lá de prerrogativas, julgamento perante o STF, e de uma imunidade temporária. Isso porque, se você pegar o artigo 86, parágrafo 4º da Constituição, você vai ver que, por crimes comuns, o presidente só responde por aqueles que estão ligados diretamente às funções por ele exercidas. Quer dizer, isso é uma regra imunizante. Não é uma regra imunizante absoluta, mas é uma regra imunizante temporária no que diz respeito ao exercício da sua atividade enquanto chefe do Poder Executivo. Muito bem. O que acontece? Esse tipo de imunidade temporária, ele não obsta que em desfavor do presidente da República, exista a abertura de inquéritos para investigar o comportamento do presidente. E é isso que a gente observou recentemente com a abertura de inquéritos no que diz respeito ao atual presidente da República. Quero chamar a atenção que dentro desse sistema, isso aí já é um entendimento que está absolutamente sedimentado dentro do Supremo Tribunal Federal, é que esse inquérito ele prescinde de autorização da Câmara dos Deputados. Quer dizer, o processo de investigação preliminar do presidente dispensa esse tipo de autorização. Eu só vou ter um trâmite, um procedimento no que diz respeito, que vai depender da ingerência de outro poder, a partir do momento que eu tenho uma denúncia ofertada contra o presidente da República, a partir da Procuradoria-Geral da República. A partir daí é que eu tenho todo um tramitar processual que exige a participação de outro poder. Aliás, exige a participação do Procurador-Geral da República, Ministério Público, né, que é esse órgão de extração constitucional, e que depois vai exigir a participação da Câmara dos Deputados. Isso por quê? Se a gente for observar o que está delineado dentro da legislação e de forma bem ampla dentro do texto constitucional, a gente vai observar o seguinte, olha a tramitação processual para a gente entender. A partir do momento que eu tenho investigação preliminar contra o presidente da República, se houver indícios de autoria e materialidade prática de crime comum, o Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República recebe isso, oferta denúncia contra o presidente. Aí, o que a gente tem? Aí eu tenho autorização da Câmara dos Deputados por 2/3 dos seus parlamentares. Hoje temos 513 deputados, dá aproximadamente 342 deputados para autorizar o início da fase processual contra o presidente da República. Muito bem. Se é autorizado o STF a deliberar sobre essa denúncia, o que o STF faz? A partir daí, o STF notifica o presidente da República para apresentar razões escritas. Ele vai apresentar essas razões escritas no prazo de 15 dias. Tá? E aí, o que acontece? Depois de apresentadas essas razões escritas, o STF vai deliberar ou não se recebe a denúncia ou não. Recebendo a denúncia, o presidente ficará afastado das suas atividades por até 180 dias. Tá? Se, até o final de 180 dias, esse procedimento não chegar ao fim, ele retoma suas atividades. Chegando ao fim em 180 dias, aqui que vem a grande questão. Em caso de condenação do presidente da República, o que vai acontecer com a gente? Todo mundo fala, suspensão dos direitos políticos, conforme o artigo 15, inciso 3º da Constituição. Mas a grande questão é a seguinte, essa suspensão
caso ocorra crime comum, ela é automática ou não? Tá? E aqui existe uma divisão doutrinária, que você tem correntes de pensamento sobre ser automático ou não. O grande constitucionalista, aliás, eu gosto bastante dele, o Ad Lâmego Bullos, ele diz para a gente que essa perda do cargo, essa suspensão dos direitos políticos, esses dois fatos, eles são automáticos. Tá? Então, o STF não vai nem deliberar. Caso ele condene o presidente da República pela prática de crime comum, isso é automático mesmo. Mas, o que acontece? Existe posicionamento em sentido contrário, afirmando que isso não é automático. Eu preciso de decisão motivada do STF nos termos do artigo 92 do Código Penal. Quer dizer, tem que estar explícito que ele perde e que haverá a suspensão dos seus direitos políticos na decisão que o condena pela prática de crime comum. Existe decisão, se vocês pesquisarem aí, vocês vão observar que em recurso extraordinário 225.019, da relatoria do então ministro Nelson Jobim, no STF, existe decisão lá no sentido de que essa perda do cargo pelo presidente da República, ela é automática, então. Quer dizer, o Ad Lâmego Bullos, ele deve ter pautado o seu entendimento doutrinário nessa decisão que o STF tomou lá em, acho que em 1998, salvo engano, uma coisa assim, tá? Então, você tem um caminho nesse sentido. Então, esse tem um sistema, toda uma ideia procedimental no que diz respeito à prática de crimes comuns. Então, você vai observar hoje que você tem todo um delineamento. Existem caminhos, igual, agora nós tivemos uma autorização dada pelo STF, ministro Celso de Mello, aumentando o prazo do processo de investigação preliminar contra o nosso presidente da República. Então, o que acontece? Você pode ver que a gente está nessa fase ainda que nem chega dentro da fase ainda de oferecimento da denúncia, a gente está numa fase de apuração mesmo de todo ou eventual responsabilidade pela prática de algum crime comum que foi praticado pelo presidente da República. A gente ainda tem um caminho muito grande ainda que vai envolver o outro poder da República, o Legislativo, no que diz respeito à Câmara dos Deputados. E aqui eu até me reservo, as pessoas às vezes me perguntam sobre questões de natureza política que envolvem isso, então, questões de base governamental, e aí eu falo para as pessoas, se é uma questão de natureza política que refoge ao jurídico. No que diz respeito à questão do direito, se houver autorização por 2/3 da Câmara dos Deputados, está preenchido o requisito formal, e aí que se proceda, conforme regimento interno da Casa, que se proceda conforme a ordem constitucional. A minha visão é bem no que diz respeito. Como que se dá o delineamento político dessas relações estabelecidas aí entre o Executivo, entre negociações com deputados que envolvam aí a Câmara dos Deputados, isso aí é outro aspecto que refoge ao nosso objetivo, que está sempre pautado no que diz respeito à questão jurídica. Tá? Esse é um caminho, esse é uma ideia. Se vocês olharem para mim e falar assim, professor, o senhor crava que vai seguir todo esse procedimento? Não cravo. As questões no Brasil, elas ainda estão, elas estão muito assim, não dá para a gente traçar um caminho que seja, não, vai acontecer isso. O país ainda está vivendo momentos muito distintos, momentos muito difíceis, que não dá para me falar para vocês, afirmar com certeza que esse procedimento ocorrerá. Sequer esse procedimento vai chegar na Câmara dos Deputados. Então, eu não cravo. Tudo é muito incerto ainda. Tá? Quando a gente olha o outro caminho, no que diz respeito aos crimes de responsabilidade, as infrações político-administrativas, aqui eu já quero chamar a atenção de vocês para uma coisa, que diz respeito ao seguinte, já começar pelo nome, infração político-administrativa. Olha, para entender crime de responsabilidade praticado por presidente da República, a premissa básica é você entender que a natureza jurídica dele é diferente de um crime chamado de comum. A natureza jurídica dele, a premissa básica dele é o viés político que ele apresenta. Tá legal?
E aqui, como eu estou falando de natureza jurídica, eu quero deixar bem claro a todos vocês que estão me vendo, que é o seguinte, ó, a gente fala que essa infração tem natureza política. Olha, tem gente que não concorda com essa premissa, não. Por exemplo, o grande Pontes de Miranda falava que esses processos de responsabilização do presidente, através de impeachment, de impedimento, eles têm natureza penal, eles não têm natureza política. Tá? O Frederico Marx, por exemplo, também grande José Frederico Marx, eles falavam que esses processos de impedimento do presidente da República, eles têm natureza mista, eles não têm natureza simplesmente de infração política, de natureza política. Quem defende que crime de responsabilidade tem natureza 100% política é o Paulo Brossard, que tem um livro que ele fala sobre essas questões, é o Michel Temer, no livro dele, Elementos de Direito Constitucional. Aí vocês já imaginam já, né? Sabe, que não é uma boa referência, mas o livro era bom, o política, desculpa esse comentário político a respeito disso, mas fazer o quê, né? Então, assim, olha que maldade, isso é muita maldade, não é verdade? Eu até um tempo atrás tinha esse livro na minha estante, mas não tem mais. Olha, Mas, olha, e o Temóstenes Cavalcante, ele também prega essa natureza jurídica, ele tem escritos a respeito disso, onde ele fala sobre a natureza política do procedimento de impeachment, do impedimento do presidente da República. Então, quer dizer, se a gente for olhar, eu tenho caminhos diferentes. O STF, tá, na nossa Corte Superior, ela tem um entendimento de que o processo de impeachment ele tem uma natureza dúplice, não é verdade? Então, ela segue mais ou menos o entendimento preconizado pelo José Frederico Marx. Falou, não é nenhuma questão de natureza política, mas é uma questão de natureza político-jurídica. Tá legal? Então, ele traz essa questão assim. Então, ele fala que alguns aspectos a gente analisa, eles estão relacionados a um aspecto político, igual, por exemplo, eu vou falar do procedimento com vocês vão ver que o recebimento, o início do processo, ele tem natureza política, sim, mas aí você tem todo um processamento que respeita regras que estão estabelecidas na Constituição, regras que estão estabelecidas na Lei 1079 de 1950 e dos regimentos internos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então, aí eu tenho caminhos que estão colocados aí através da legislação infraconstitucional, tá? Então, assim, se a gente for pensar todo esse sistema que está colocado em termos de responsabilização do presidente da República, no que diz respeito aos chamados crimes de responsabilidade, a primeira coisa que a gente pode imaginar é como ele está desenhado na Constituição. O desenho constitucional dele parte da gente estar analisando os artigos 51 da Constituição, o seu inciso 1, o 52, o 85 e o 86 da Constituição. Eu quero chamar a atenção de vocês que todos esses dispositivos, eles merecem, eles estão regulamentados de forma infraconstitucional a partir do quê? A partir da Lei 1079, lá de 1950, que o Supremo Tribunal Federal teve que estabelecer que esse tipo de regramento foi recepcionado pela Constituição de 88. Só que o Supremo Tribunal Federal, ele inova a partir do seu entendimento jurisprudencial numa série de questões no que diz respeito a essa lei, porque estava tratado de uma forma meio vaga e, ao longo da história da Constituição de 88, a gente passou pelos impeachments do Fernando Collor de Mello e da Dilma, o Supremo Tribunal Federal fez ali uma variação na sua jurisprudência no que diz respeito à aplicação, por exemplo, do regimento interno das casas legislativas dentro desse processo de impeachment. Houve um processo diferente para um e para outro, dos dois processos de impeachment que nós vivenciamos. Tá? Então, houve. Se a gente for analisar o quadro hoje, o quadro mais politizado dessas questões hoje, a gente vai observar que, se a gente for analisar qual que é o campo de incidência de uma infração político-administrativa, vocês vão ver que lá na lei ele estabelece que trata-se de crime de responsabilidade no texto constitucional e na lei
crimes que atentam contra a existência da União, livre exercício dos poderes, crimes que atentam contra a segurança interna do país, a probidade administrativa, a lei orçamentária, o exercício dos poderes políticos, individuais e sociais, e o cumprimento de decisões judiciais, que também constituem uma forma de atentar contra um dos poderes da República. Se vocês forem observar esse quadro, eu não vou falar que o atual presidente da República pratica crime de irresponsabilidade, mas o ministro Carlos Aires Brito, ele fala que existem crimes de responsabilidade sendo praticados pelo atual presidente da República, no que diz respeito a algumas questões. No que diz respeito a questões relativas à segurança do país, no que diz respeito ao exercício dos poderes, livre exercício dos poderes, quando o presidente da República ele anui a certas manifestações populares que pedem fechamento de poderes da República. O Carlos Aires Brito ele falava essas questões. Se vocês quiserem, meus queridos alunos que estão aí, quiserem meu posicionamento, eu escrevi e coloquei num site lá, eu acho que o Francisco já leu esse artigo, né, Francisco? E eu coloco lá num site lá o posicionamento que eu categoricamente faço uma paráfrase da Janaína Pascoal, pessoa que era da confiança do presidente da República, foi cogitada para ser a vice dele, que num determinado momento, no que diz respeito à ex-presidente Dilma Rousseff, ela falou, numa audiência no Senado, que sobravam crimes para responsabilização no que diz respeito à ex-presidente Dilma Rousseff. Se a gente for analisar algumas dessas disposições aqui, talvez, diga em tese, não fiquem chateados comigo, mas talvez algumas questões aqui se aplicassem ao atual presidente da República. Já tenho visto escritos no que diz respeito até, atualizando algumas questões, tem gente que visualiza até nessa mudança de referencial no que diz respeito aos dados sobre a Covid-19, já tem pessoas já querendo enquadrar o comportamento presidencial no que diz respeito aqui a violar a segurança interna do país, já que a pandemia é um problema nacional e mundial. Tá? Às vezes acho o raciocínio um pouco forçado, para falar a verdade a vocês, e aqui eu não estou como advogado do presidente, mas tem gente já visualizando isso já. Talvez até alguma coisa para a gente sentar e meditar sobre. Será que está violando a segurança interna do país no que diz respeito a isso? No que diz respeito a essa questão de mudança de referencial, a gente pode pensar a respeito disso. Tá? Então, assim, é uma coisa a se pensar. A gente tem uma lei de acesso à informação, será que isso também não pode estar dentro de um âmbito da lei de acesso à informação? Será que tem, acho que o artigo 32 fala sobre questões relativas ao acesso à informação, então isso já gera o outro sistema de responsabilização pela prática de crime comum. Então, pessoal, como eu estava falando com vocês aqui, eu não estou querendo fazer um juízo sobre o atual presidente da República, mas existem essas considerações do Carlos Aires Brito e da Janaína Pascoal a respeito desse tipo de comportamento. Se a gente for analisar o procedimento no que diz respeito aos crimes de responsabilidade, aí a gente vai ter algumas questões em que a gente pode analisar assim, a diferença dele em relação aos crimes comuns, como que se dá o processamento dele em relação aos crimes comuns. A primeira consideração que a gente vai fazer é que a complexidade dele é bem maior no que diz respeito aos crimes comuns. Então, assim, por ter essa complexidade maior, ou por estar relacionada a questões políticas, vocês vão observar, assim, olha, que talvez um caminho a seguir aqui seja o caminho da gente considerar aquela complexidade de trabalho dos três poderes, onde eles estão se interpenetrando assim. Aqui é um dos pontos da Constituição que são chaves para o entendimento desses três poderes, aonde deve existir independência e harmonia mesmo. Aqui é um ponto central disso. Então, se a gente for analisar o procedimento, vocês vão observar que ele se traduz no seguinte: primeiro, eu tenho um juízo de admissibilidade, tá? No que diz respeito a uma peça processual oferecida. Hoje, parece que existe sobre a mesa do presidente da Câmara dos Deputados alguns pedidos de impeachment do presidente da República. Então,
estão colocados lá. A Câmara dos Deputados, ela faz um juízo de admissibilidade. Esse juízo de admissibilidade, ele se dá por 2/3 dos deputados federais, então aí eu tenho também 342 votos daquele universo de 513 que a gente tem, então é uma quantidade significativa de votos, tá? A partir do momento em que eu tenho admitida a responsabilização do presidente da República, eu tenho a remessa desse processo ao Senado, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês para algumas questões que o STF ele vem debatendo no que diz respeito a isso. Tá? Isso por quê? Porque houve mudança de posicionamento do STF e eu quero chamar a atenção de vocês exatamente para isso. Primeiro, na hora que você faz esse juízo de admissibilidade na Câmara dos Deputados, o STF, ele fixou um entendimento, eu quero que vocês pesquisem aí na casa de vocês, a ADPF 348, que diz respeito ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que teve o ministro Fachin como relator, vocês vão observar o seguinte: primeiro, daquela peça que foi ofertada perante a Câmara dos Deputados, o STF fixou a ideia de que ali não existe defesa prévia no que diz respeito ao juízo de admissibilidade dessa peça processual, que foi apresentada lá, se vocês lembrarem, pelo Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal, no que diz respeito ao caso específico da presidente Dilma Rousseff. Tá? Então, quer dizer, ali não tem apresentação de defesa prévia. Aqui eu chamo a atenção de vocês para a primeira mudança de entendimento do STF. Isso por quê? No impeachment do presidente Collor, deixou-se fixado que o presidente Collor poderia apresentar uma defesa prévia nesse processo. E aí lá se estabeleceu o prazo de 10 a 15 sessões plenárias para o presidente estabelecer esse tipo de defesa prévia. Agora, com a Dilma Rousseff, nós não tivemos esse tipo de apresentação. Então, o STF muda sua composição, a partir do momento que muda sua composição, ele muda o seu entendimento no que diz respeito a esse juízo de admissibilidade perante a Câmara dos Deputados. Legal? Segunda questão que eu chamo a atenção de vocês, que o STF também delibera sobre, são as aplicações das regras dos regimentos internos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal no que diz respeito ao processo. O STF muda seu entendimento, porque no caso Collor de Mello, o STF falava que resoluções, regimento interno, não poderia ser aplicado, porque diz violaria o princípio da legalidade. Agora não. A nova composição do Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, ele muda seu entendimento e determina a aplicação do regimento interno da Câmara dos Deputados e, posteriormente, do Senado Federal, no que diz respeito a esse processo de impedimento da presidente. Terá implicações. É igual aquele fatiamento que a gente viu no caso de Dilma Rousseff, a perda do cargo com a suspensão dos direitos políticos dela, aquela votação fatiada, primeiro votou-se a perda do cargo, depois votou-se a suspensão dos direitos políticos dela, estava determinado no regimento interno do Senado. Só que esse regimento interno do Senado ele era anterior à Constituição de 88. E a Constituição de 88 diz respeito à perda e suspensão dos direitos políticos. Mas, através de um acordo que foi feito com o Senado Federal, resolveu-se fazer essa votação fatiada no que diz respeito a Dilma Rousseff. E aí vocês têm o estabelecimento daquilo que vocês puderam observar. Ela perdeu o cargo, porém não perdeu seus direitos políticos e veio até a se candidatar ao Senado Federal por Minas Gerais, não é verdade? Então está aí. E aí tudo é história, né? Então resolveu-se fazer isso. Muita gente contestou esse fato, muita gente diz que essas questões não seguiam o preceito constitucional. De qualquer forma, falo para vocês que aqui o STF também teve uma importante mudança de posicionamento no que diz respeito ao impeachment do presidente Collor de Mello. Agora, tem outras questões, nesse caso, que o STF, ele pega e reafirmou sua jurisprudência, como eu digo para vocês. Por exemplo, a questão de
suspeição e impedimentos, regras de suspeição e impedimentos que estão estabelecidos no Código de Processo Penal. O STF já tinha afirmado isso no caso do Collor, voltou a reafirmar isso no caso da Dilma, falando que todo esse sistema de impedimento e suspeição do CPP não se aplica nos casos de impeachment. Tá? Ele também reafirmou o seu entendimento que o interrogatório da acusada deve ser feito ao final da instrução processual, então isso já era algo que fora estabelecido no caso do presidente Collor, aí foi também reafirmado no caso da presidente Dilma, então você tem essa inquirição sempre ao final do processo. Então, isso aí você tem pontos que o STF caminha contra a sua história e pontos que o STF caminha reafirmando seu posicionamento. Em alguns pontos, overruling, superação de sua jurisprudência, em outros pontos ele reafirma. Absolutamente natural quando você tem uma mudança na composição do tribunal. E a gente teve uma mudança drástica do impeachment do Collor para o impeachment da Dilma. Então, é bem assim. Tá? Mas, a partir desse momento, então, está admitida a responsabilidade, eu faço a remessa ao Senado, aí eu vou ter um processamento dentro do Senado. Quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, a partir do momento que é instaurado o procedimento dentro do Senado Federal, o presidente fica suspenso das suas atividades. Tá? Então, você tem aquela regra também de suspenso por até 180 dias. O recebimento dessa peça dentro do Senado, ele vai se dar por maioria simples. E aqui quero chamar a atenção de todos vocês, amigos. Olha só, o recebimento se dá por maioria simples, votação nominal. O julgamento se dá por um quórum qualificado de 2/3. Quer dizer, uma coisa é o recebimento, outra coisa é submeter a julgamento o presidente da República. Submetido a julgamento o presidente da República, entra aquele detalhe que eu falei com vocês, que aqui é o ponto da Constituição onde os 3 poderes estão juntos. Porque eu tenho uma sessão plenária presidida pelo presidente do STF e um julgamento realizado por uma das casas do Poder Legislativo, quer dizer, que está julgando o chefe do Poder Executivo. Aqui eu tenho os 3 poderes trabalhando ali em conjunto, tá? Então, a partir desse momento, aí vocês podem observar que eu tenho algo extremamente excepcional dentro do texto constitucional, tá joia? As pessoas sempre me perguntam, professor, mas se hoje o presidente da Câmara dos Deputados possui uma série de representações contra o atual presidente da República, e por que ele não coloca em pauta para dar início a todo esse procedimento? Amigos, sistema jurídico que nós temos, e principalmente no que diz respeito aos crimes de responsabilidade, ele tem que ser entendido a partir daquele viés político. Então, eu tenho uma série de tomadas de decisão do Rodrigo Maia, nosso presidente da Câmara dos Deputados, a partir de um viés político. Eu não posso dissociar o instituto jurídico do impedimento, do impeachment, desse viés. Então, a partir daí é que eu tenho essas considerações assim feitas no que diz respeito a isso. Então, a gente tem que aguardar, a gente tem que estar pronto, preparado para o que vai acontecer e entender como se dão essas tramitações processuais. É todo esse sistema. Paralelo a esse sistema, e aqui eu não vou entrar muito no mérito, porque ainda está muito no início, existem ações que estão correndo no Tribunal Superior Eleitoral. Existe essa semana, algumas vão ser decididas, foram colocadas em pauta, a que vai ser julgada no que diz respeito a um ataque cibernético, a um site, o ministro Og Fernandes, ele tem aí uma decisão de que não restou comprovada a materialidade do crime, não dá para imputar ao presidente da República, ou à sua chapa, ou ao seu partido, que seja na época, nenhum tipo de comportamento. Então, a gente tem aqui também um caminho que acho que ainda é muito longo no que diz respeito à responsabilização do presidente da República. O fato é que, caso haja o impedimento do presidente da República, se vocês forem buscar no artigo 79 da Constituição, vocês vão observar que quem assume é o vice. Tá?
seria, no caso, no Brasil hoje, se fosse ocorrer a substituição pelo Mourão. Então, sairia Jair Messias Bolsonaro e entraria o general Mourão. Quero chamar a atenção de vocês, caso caísse a chapa toda, igual nos casos do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, no caso de impedimento do presidente e do vice, a gente tem uma ordem a ser seguida no texto constitucional. Então, a gente tem lá no artigo 80 da Constituição uma ordem a ser seguida, que primeiro assume a presidência o presidente da Câmara dos Deputados, depois o presidente do Senado, depois o presidente do STF. Muito bem. Aí, só que a gente tem o seguinte, essas pessoas não podem estar no exercício da presidência de forma indefinida. Então, nós temos alguns caminhos, igual, por exemplo, vagando o cargo de presidente e o cargo de vice-presidente, nós temos eleições 90 dias a partir da última vacância. Tá? Isso se 90 dias, se isso ocorrer nos 2 primeiros anos do mandato presidencial. Porque se a vacância ocorrer nos últimos 2 anos do mandato presidencial, eu tenho uma eleição feita a partir de um prazo de 30 dias. E caso novas pessoas fossem eleitas, elas completariam o período presidencial, que resta aí daquele período de 4 anos. Então, tem caminhos. Você falou, professor, hoje o mais provável é o quê? O mais provável, dependendo das condições aqui, e aí não dá para me especular, tudo é muito inseguro. Se houver impedimento, o vice-presidente assume. Se a chapa toda cair, não acredito que o TSE deve arquivar algumas representações contra a chapa Bolsonaro-Mourão. Então, pelo menos nesse primeiro momento, a que vai ser julgada recentemente agora, essa semana, eu acredito que o caminho deve ser esse. Sobre o processo de impeachment no Brasil hoje, por enquanto, o aspecto político, a natureza política, impede a gente avançar em qualquer tipo de processo nesse sentido. Pelo menos é o que se tem no momento. Tá? E a gente deve aguardar as investigações que são promovidas lá no Supremo Tribunal Federal. Veremos como essas investigações vão ficar e o que o tribunal tem a falar para a gente. E também se o Procurador-Geral da República ele vai encontrar indícios de autoria e materialidade em qualquer tipo de comportamento que seja violador das disposições legais. Meu querido amigo Francisco, eu acho que é isso. Doutor Carlos, muito obrigado pelo prazer que nós temos aqui, que o senhor nos deu de tanto conhecimento ser transmitido em um momento tão complicado, né, da história brasileira. Eu tenho dó dos historiadores que vão ter que explicar esse período aí nos livros de história. E eu gostaria de encerrar de novo reafirmando aos nossos alunos que, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, enviem as suas perguntas por e-mail, nós vamos encaminhar o Dr. Carlos, que se tiver tempo, né, ele também é muito atarefado. Não, A gente Francisco, espera. Eu, Oi, eu, Dr. queria, Carlos. eu queria te agradecer demais da conta pelo carinho, pela atenção, pela amizade. Vai ser um amigo que eu vou ter. Me comprometo que o dia que a gente voltar de todas essas questões da pandemia, pode me fazer o convite, que vai ser uma honra estar com vocês, estar com os meninos aí, tá? Sentando com vocês aí, trocando ideias sobre questões de direito. Vou na universidade aí em Araxá, vou ficar muito feliz de estar junto com vocês. E falo com você uma coisa. Peço aos meninos qualquer coisa. As minhas redes sociais lá é Carlos Alves, o Carlos é com K. Se os meninos quiserem me seguir lá, me mandem pergunta, professor, eu vi sua palestra lá da questão, me manda lá que eu respondo. Às vezes eu demoro um pouco porque eu estou estudando, eu fico estudando aqui, aí escrevendo, eu estou acabando de escrever obra, e aí o que acontece? Mas se os meninos quiserem, eu respondo por lá, não tem problema não, demora um pouquinho, mas eu mando lá a resposta. Sempre foi assim com todo mundo, vai ser um prazer conversar e trocar ideias de direito com todo mundo, tá joia? Muito obrigado, doutor Carlos. Nós encerramos, então, aqui essa palestra com o doutor Carlos, mas fiquem ligados para os próximos eventos que nós vamos ter ainda nesse mesmo ciclo de estudos criminais.